Quinta-feira, dia 12 de março, estamos começando mais uma edição especial do Plantando Notícias. As informações do mundo do agronegócio. Em nosso giro de destaques, hoje aqui no Plantando Notícias especial, vamos falar sobre a situação do coronavírus. A situação tanto a nível mundial, como também no Brasil, no estado de São Paulo e os 4 casos suspeitos aqui na cidade de Araraquara. E vamos para as primeiras informações do coronavírus. O Ministério da Saúde afirmou nesta última quarta-feira que em São Paulo tem 30 casos confirmados do novo coronavírus. Na última terça-feira, o número de casos confirmados no estado era apenas de 19. O número de casos confirmados no Brasil também teve um salto, somando agora 52 diagnósticos confirmados da doença. No estado de São Paulo, 302 casos são suspeitos e 289 foram descartados. No Rio Grande do Sul, aconteceu a morte do primeiro caso pelo coronavírus. Casos confirmados em São Paulo. Na última terça-feira, o Ministério da Saúde confirmou que São Paulo tinha totalizado 19 casos confirmados do coronavírus no estado. Um dos novos registros identificados no estado foi o contágio local. Quanto ao número de casos com transmissão local, em São Paulo já existem 5 casos e na Bahia 1. Então, nós já temos 6 casos com transmissão local. Os demais foram importados. A informação que nós temos hoje é que 5 casos estão confirmados. Estão hospitalizados, disse João Gabardo dos Reis, secretário executivo do Ministério da Saúde. E vamos para a segunda informação, ainda repercutindo nesta edição especial, falando sobre o coronavírus. O avanço do novo Covid-19 levou a Organização Mundial da Saúde a declarar pandemia. O que é isso? Epidemia em nível mundial deste tipo único de doença. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também teve que solicitar a suspensão por 30 dias dos voos entre o seu país e a Europa. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, afirmou nesta última quarta-feira que o órgão está profundamente preocupado com os níveis alarmantes de propagação e severidade, bem como os níveis alarmantes de inação. O novo coronavírus já atinge mais de 118 mil pessoas em 114 países. O anúncio da pandemia fez com que a Bolsa Brasileira suspendesse a operação pela segunda vez na semana. O Circuit Breaker, após a Ibovespa cair mais de 10% nesta última quarta-feira à tarde. Pelo menos 4.291 pessoas perderam a vida e milhares estão lutando nos hospitais para sobreviver, declarou Adhanom. Avaliamos que o Covid-19 pode ser caracterizado como uma pandemia. Após o Ministério da Saúde atualizar os números de infectados no Brasil para 52, o Hospital Albert Einstein divulgou que confirmou mais 16 casos em São Paulo. Esse número só deve ser acrescido nesta sexta-feira, no balanço nacional. Desde o início do surto do vírus, o RCIA analisa e acompanha diariamente o avanço do vírus e como pode afetar os commodities agrícolas. Vamos conferir agora os 6 pontos que merecem a atenção. Primeiro, o dólar pode chegar a R$ 5,00. Com o avanço do coronavírus, a expectativa é que o dólar continue subindo e a expectativa é que a moeda norte-americana possa chegar a R$ 5,00 em algum momento. E o Banco Central pode fazer muito pouco nesse momento. Segundo, o câmbio favorece produtores do Brasil. Com a desvalorização cambial, o Brasil torna-se mais competitivo no mercado internacional. Isso não é bom para o produtor da Europa e dos Estados Unidos.
Terceiro, a economia brasileira pode ser afetada. Quarto, o fornecimento de defensivos pode ser prejudicado. Por quê? Com o avanço do coronavírus na China, o agronegócio começa a ficar em alerta, principalmente com a possibilidade da doença impactar as fábricas chinesas de insumos agrícolas e, consequentemente, o fornecimento de produtos. Além disso, há também a perspectiva de que o vírus atrapalhe o fluxo logístico no país asiático. Quinto, custos e vendas da safra de 2020 e 2021. O cenário é de depressão nos preços das commodities, o que pode comprometer os valores da safra 2020 e 2021. Dizem que as pessoas pelo mundo continuam comendo e estão, mas não têm dinheiro para continuar pagando os preços que achamos justo. Segundo especialistas, o produtor precisa rever suas estratégias de comercialização e seus custos neste momento. Ele tem que começar a fazer a safra de 2020 e 2021 porque ainda tem margem para travar preços e ganhos. Sexto, insumos podem ficar mais baratos. Os preços internacionais do petróleo recuaram 20% desde o início do ano e podem cair ainda mais com o avanço do coronavírus pelo mundo. Segundo os consultores especialistas, com isso é esperado que os insumos e outros commodities também se desvalorizem. Não só derivados, como também fertilizantes, que têm como matéria-prima o petróleo, mas também defensivos, produtos agrícolas e metais. E atenção, notícia que chega de última hora ao estarmos encerrando o Plantando Notícias. Araraquara tem 4 casos de suspeitos de coronavírus. Exames estão em análise pelo Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, e a recomendação é que os doentes não saiam de casa. Com esses 4 casos suspeitos do coronavírus, segundo o médico Walter Figueiredo, do Serviço Especial de Saúde, o SESA, os exames estão no Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, e todos os casos suspeitos são de pessoas que apresentaram sintomas como febre, dor de garganta e tosse, e tiveram em algum país da Europa, Ásia ou Estados Unidos. Entre os casos, nenhum dos doentes estão internados. Figueiredo também explica que desde o final de fevereiro, 5 casos foram colhidos e enviados para análise do Adolfo Lutz, mas um foi negativo para o Covid-19. Neste exame, a pessoa está com influenza A, explicou o médico. Ele reforça que, apesar dos sintomas serem comuns, são enviados para análise e decretados suspeitos casos em que os pacientes estiveram fora do Brasil nos últimos 14 dias. A recomendação para os suspeitos é que se evitem aglomerações e, de preferência, fiquem dentro de suas casas e use máscaras. Existem várias orientações, inclusive sobre o manejo dentro da casa das pessoas suspeitas, diz o médico Walter Figueiredo, que é do SESA, do Serviço Especial de Saúde. Eram estas as informações do mundo do agronegócio através do seu Plantando Notícias pelo RCIA em Araraquara, um programa que foi hoje um noticiário extremamente especial, falando somente do coronavírus. Fiquem ligados em nossa página no Facebook, no Instagram ou em nosso portal rciararaquara.com.br. A qualquer momento, voltaremos com mais notícias. Até mais!